Bom dia, tudo bem? Então hoje vamos falar em integrais duplas. Agora aproveitem, tá? Parte do curso facílima, né? Para não dizer ridículo, é isso aí, né? Todo mundo acerta, todo mundo faz, porque integrais múltiplas é você resolver uma integral dupla é você resolver duas integrais simples. Integral tripla, resolver três integrais simples. E aí, se você sabe integral, né, de uma variável, você vai deitar e rolar, e claro que você vai ter que fazer uma análise geométrica de determinadas regiões. Então, para quem está precisando atrás de nota, aproveitem esse assunto aí, porque é muito fácil. Né? Vou fazer uma construção aqui, para você ver como é que a gente chega nos resultados. E depois a gente vai fazer alguns exercícios. Né? Então, seja R um retângulo da forma AB cartesiano CD. E π1 uma partição de AB, ou seja, A igual a um x0, que é menor que um x1, que é menor que um x2, até chegar num xn, que vai ser o meu B. π2 uma partição de CD, ou seja, C igual a y0, y1, y2, até ym. Considere a partição π como sendo π1 cartesiano π2. Então, vamos ver o que eu estou fazendo. Eu peguei uma partição qualquer do intervalo AB, peguei uma partição qualquer do intervalo CD, e agora eu estou definindo uma partição que é π1 cartesiano π2. Então, o que seria isso? Né? Então, como é cartesiano, então você vai pegar uma coordenada da partição π1 e uma coordenada da partição π2. Então, isso aqui seria um xi yj, tal que xi pertence a π1 e yj pertence a π2. Vou desenhar aqui, que é mais fácil, tem mais espaço. Eixo X, eixo Y, origem. Aqui A, aqui C, aqui B e aqui D. Então aqui está o meu retângulo R, tá? De dimensões AB, B menos A, CD, D menos C. Então o que eu fiz? Eu chamei esse pontinho aqui de x0, aí eu vou fazer uma partição aqui x1, x2,
x3, até chegar em xn. Fiz a mesma coisa aqui. Chamei esse cara de y0, y1, y2, até chegar no ym. Aí o que eu vou fazer? Eu vou unir esses pontos para poder fazer uma partição do meu retângulo. Então eu vou pegar todos os pontos com coordenada x0 e vou unir com todos os pontos da minha partição π2. Então essa aqui é a minha partição π2. Esta aqui é a minha partição π1. Então o que você vai fazer? Então você vai pegar x0 com y0. Aí ele vai gerar esse pontinho aqui, ó. Então, esse ponto é um ponto da minha partição π, que é π1 cartesiano π2. Então, esse seria o primeiro ponto. Aí, depois você vai pegar x0 com y1. Aí, vai gerar esse pontinho aqui, ó. Então, esse ponto é um ponto da partição π. E assim sucessivamente. Você vai pegar todos os pontinhos e ligar x0 a todos eles. Aí depois você vai pegar x1 e fazer a mesma coisa. x1 com y0, x1 com y1 e assim sucessivamente. Depois, x2, mesma coisa. x3. Até chegar no teu enésimo pontinho, e aí você liga com todo mundo. Tá? Então, isso aqui geraria a minha partição que eu chamei de π, né? Então, seria como se fosse tipo uma teia, né? Aí você vai dizer assim, quantos pontos vão gerar aqui, ó? Quantos pontos eu tenho na partição π1? A π1 é uma partição do intervalo AB que começa em x0 e vai até xn. Quantos pontos eu tenho aí? Quantos pontos? Começa em 0 e termina em n. Quantos pontos eu tenho aqui? n mais 1, perfeito? Quantos pontos eu tenho na partição π2? Começa em y0 e termina em ym. Tem quantos pontos? m mais 1. Então, quantos pontos vai ter a partição π, que é π1 cartesiano π2? Princípio multiplicativo. Quantas opções você tem para escolher a coordenada x? n mais 1. Quantas opções você tem para escolher a coordenada y? m mais 1. Então, isso vai gerar n mais 1 vezes m mais 1 pontinhos da partição π1 cartesiano π2. Correto? Tá? Dúvidas até aí? Não? Próximo passo, defina os mini retângulos R e J, que vão ser da forma xi menos 1, xi, cartesiano yj menos 1, yj. Então, observem que eu estou definindo aqui, eu estou chamando de mini retângulos,
que são os retângulos que vão ser formados com elementos da partição consecutivos. Ó. Observe que se eu pegar xi menos 1, aqui tem que ser xi. Se eu pegar aqui yj menos 1, aqui tem que ser yj. Para todo i que vai de 1 até n, e para todo j que vai de 1 até n. Então, observem. Então, eu não posso fazer esse retângulo aqui, ó. Por exemplo, pego esse ponto aqui e vou unir com este aqui, ó. Este retângulo eu não posso fazer. Por quê? Porque eu não peguei dois pontos consecutivos. Peguei dois pontos consecutivos aqui, mas aqui eu não peguei dois pontos consecutivos. Tá? Então, esse retângulo não está definido como meus mini retângulos. Então, quer dizer que se eu pego esse pontinho aqui, ó, só tem uma opção. Se eu vou começar o meu mini retângulo através dele, eu tenho que pegar o próximo que está à direita e o próximo que está verticalmente, né? Então, esse retângulo daria este aqui. Então, esse seria um mini retângulo. Então, esse aqui seria um RJ. Ah, pega um ponto qualquer. Peguei um ponto. Então, se eu pego esse ponto, para eu construir um mini retângulo, eu tenho que pegar o próximo à direita e o próximo verticalmente, acima dele. Então, esse seria o meu mini retângulo. Tá? Então, outro RJ aqui. Qualquer ponto que eu pegue, sempre a mesma brincadeirinha. Primeiro a minha direita e o primeiro acima. E assim sucessivamente. Tá? Tá claro a ideia? Então, assim eu posso construir vários mini retângulozinhos. Pronto. Aí estão meus mini retângulos. Tá? Considere como ΔXi a diferença entre xi menos xi menos 1. E delta YJ como sendo YJ menos YJ menos 1. A diferença. Maior menos o menor. Definição. Conjunto admissível. Então, para cada mini retângulo R e J, escolha arbitrariamente somente um representante. Então, para cada mini retângulo RJ, você vai fazer uma escolha arbitrária, perdão.
Ixi, ficou pior. Espera aí. Para cada mini retângulo RJ, escolha de forma arbitrária somente um representante. Ao conjunto de representantes dos mini retângulos denominamos de conjunto admissível a partição π. Então vamos entender o que significa isso. Então, para cada mini retângulo que nós construímos, tá? Você vai escolher um representante aqui. Então, por exemplo, isso aqui é um mini retângulo. Aí você vai escolher de forma arbitrária um elemento que pertença a esse retângulo. Esse cara você vai chamar, eu vou passar a chamar de x e j. Tá? Aí você vai pegar um outro retângulo, escolhe de forma arbitrária, né, um elemento que esteja contido nesse retângulo e você vai fazer a escolha do seu representante. E assim sucessivamente você vai fazer para cada retângulozinho a escolha de um representante dele. Aí você vai dizer assim, já você está colocando sempre no meio. Eu posso colocar no bordo? Pode, desde que pertença ao retângulo. Tá? Não tem problema nenhum. Isso não vai fazer diferença para a minha construção. Estou colocando dentro, internamente, para você não achar que eu esqueci de colocar em algum retângulo que tem alguma restrição. Tá? Vamos usar a notação, vou usar essa notação x e j, né? Ao conjunto admissível a partição π chamaremos de x e j. Vou deixar esse desenho aí, porque ainda tem algumas coisinhas que eu vou precisar fazer ali. Então vamos ver o que nós fizemos até agora. Pegamos um retângulo, né, de dimensões AB, B menos A, CD, D menos C. Pegamos uma partição do intervalo AB, pegamos uma partição do intervalo CD e depois definimos uma partição, né, que seria π1 cartesiano π2. O que seria essa partição? Seria você relacionar todos os pontos da partição π1 com todos os pontos da partição π2. E aí isso gerou essa teia, né, que está desenhada aqui. Quando você gerou essa teia, você conseguiu construir mini retângulos. Esses mini retângulos, no caso, né, todos eles estão contidos nesse retângulo maior. Para cada um dos mini retângulos, nós escolhemos um representante. Ao conjunto de representantes, nós chamamos de conjunto admissível à partição π. Porque você observa que tudo está dependendo dessa partição, né? Porque quem é essa partição π? Começou a brincadeira quando você pegou uma partição π1 e fez
ela cartesiana com a partição π2. Então, quer dizer, porque o conjunto admissível depende da partição π. Porque se eu trocar os elementos da partição π1 ou da partição π2, automaticamente pode ser que eu precise trocar algum representante, porque eu posso diminuir um retângulozinho desse e esse ponto já não está mais lá dentro. E aí, automaticamente, eu tenho que fazer uma escolha arbitrária de um outro ponto. Correto? Então, o conjunto admissível de uma partição, ele depende exclusivamente da partição que você escolheu, né? Que você gerou, a teia que você gerou, no caso. Tá? Ok. Vai ter jeito, eu vou ter que apagar aqui. Vou forçar. Fazer aqui. Alguma dúvida até aí? Defina a norma da partição π como sendo, então, norma da partição π. A gente vai definir como sendo o máximo, ou seja, o maior valor entre todos os delta xi e todos os delta yj para todo i de 1 até n e para todo j de 1 até m. Então, a gente está definindo o que é a norma de uma partição. É o maior comprimento entre todos esses que eu construí. Então, o que era o delta xi? Você pegava o maior valor menos o menor valor. Então, isso aqui é positivo. Delta yj, maior valor menos menor valor. Então, isso aqui é positivo. Então, eu estou definindo a norma da partição π como sendo o maior valor entre todos os delta xi e todos os delta yj. Ou seja, o maior comprimento possível. Tá? Então, o que significa a norma de uma partição? O maior lado, né, que pode ser uma base ou uma altura de um dos mini retângulos que eu construí. Isso que a gente definiu como norma. Tá claro isso para todo mundo? Tá? Então, da maneira como eu defini lá, então o que é a norma de uma partição? É a maior base ou a maior altura de um dos mini retângulos. Tá? Dúvidas até aí? Seja f uma função que vai de AB cartesiano CD em R, defina a soma de rima dessa função f como sendo o somatório em I de 1 até N, o somatório em J de 1 até M de f x i j
delta xi, delta yj. Não esqueça que isso aqui é uma notação, tá, gente? X e J é o elemento, né, que representa um mini retângulo. Então, é um desses pontinhos aqui, ó. Então, lá eu coloquei X e J como se fosse, aparentemente, né, você olha, você pensa como se fosse um número real. Mas não esqueça que se ele é um representante de um mini retângulo, ele tem uma coordenada X e uma coordenada Y. Tá? Por isso que eu coloquei esse subíndice aqui IJ, porque ele vai ter uma coordenada XI e uma coordenada YJ. Correto? Tá? Então, ele é um vetor aqui, né? Então, ele tem duas coordenadas, a coordenada do X e a coordenada do Y. Tá? Aí você vai dizer f de x e j, então é a imagem do representante, vezes o comprimento da base do mini retângulo, vezes o comprimento da altura do mini retângulo. Então, quer dizer, se isso aqui é a base, isso aqui é a altura de um mini retângulo, então você já observa uma coisa. Se vai varrer tudo em I, tudo em J, então esse delta xi vezes esse delta yj, ele representa o quê? Hein? Ó, delta xi é a base de um mini retângulo. Delta yj é a altura de um mini retângulo. Então, aquele produto lá vai gerar o quê? A área desse mini retângulo. Correto? Se vai gerar a área desse mini retângulo, eu pergunto a vocês, se vai somar com todos os i's e com todos os j's, se essa função fosse a função unitária, ou seja, f de xy igual a 1, a soma de rima daria o quê? Repetindo, supõe que esta função aqui, f, seja uma constante, ou seja, f de xy igual a 1, por exemplo. Tá? Se vocês falarem que delta xi e delta yj, o produto representa a área de um mini retângulo, então se eu perguntar para você, se eu fizer o i variar de 1 até n, o j variar de 1 até m, se essa função for 1, essa soma de rima vai gerar o quê? A área de quem? A área de quem? Do retângulo inteiro. Porque se cada terminho desse não gera a área de um mini retângulo, e você não vai somar todas as áreas dos mini retângulos, então é como se você pegasse, ó, área desse, mais 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 área desse, desse. Depois, esse, até varrer tudo. Então você daria a soma dessas mini áreas, daria a área do retângulo grande. Correto? Sim ou não? Entenderam? Com certeza? Então, se essa função fosse 1, essa soma de rima representaria a área, apenas a área daquele retângulo de dimensões AB, CD. Correto? Dúvidas? Não? Se para todo epsilon maior que 0 existe um delta maior que 0 e para toda partição π e todo conjunto admissível x e j existe um L
número real, tal que se a norma da partição π for menor que delta, implicar que a soma de rima de I de 1 até N, de J de 1 até M, F, X e J, delta XI, delta YJ, menos L for menor que epsilon, dizemos que a soma de rima converge e seu limite L é denotado por L igual a integral dupla sobre o retângulo R, f de xy, dx dy. Então vamos lá. Então o que eu estou dizendo? Se para todo epsilon que você pegar, né, existir um delta positivo, e para toda partição, independente da partição que você escolher, independente do conjunto admissível que você escolher, existir um número real tal que, se a norma da partição é suficientemente pequena, implicar que a soma de rima está suficientemente próximo de L, a gente diz que essa soma de rima converge e o seu limite é L. E aí a gente passa a denotar esse limite como sendo uma integral dupla, né, variável x, variável y, de f de xy, dx dy. Então, quer dizer, Jerônimo, o que é o que você chama de integral dupla? A integral dupla é o limite de uma soma de rima, né, tá, para duas variáveis. Ou seja, a variável x, quando você escolhe a partição no eixo x, partição no eixo y. Então, eu tenho duas variáveis. Então, isso aqui é apenas uma notação. Então, o que é a integral dupla de uma função? É o limite para onde a soma de rima converge. Correto? É apenas isso, é apenas uma notação. Então, quer dizer, esse sigma é como se você fosse fazer uma analogia, né? Esse sigma maiúsculo passou a ser esse símbolo de integral. Esse sigma maiúsculo segundo passou a ser o símbolo de integral. A região de integração, que é o retângulo lá, a gente coloca a notação aqui embaixo para dizer onde você está integrando. O f do conjunto admissível, eu passei a chamar de f de xy. Delta xi, que é o comprimento, né, no eixo x, eu passei a colocar a notação diferencial nele, chamei de dx. E o comprimento no eixo y, delta yj, eu usei a notação diferencial dy. Apenas isso. Tá? Então, integral dupla é nada mais, nada menos que o limite de convergência de uma soma de rima. Tá? Aí, claro, a gente vai fazer algumas observações. Primeira, se f de xy for igual a 1, tá? Então, isso implica que a integral dupla sobre uma região R de f de xy dx dy é igual a quem? Aquela observação que eu tinha feito lá. Se f de xy for igual a 1, então vai ficar o somatório, né, em I, o somatório em J
de 1 vezes ΔXi, ΔYJ. Então, isso aqui vai gerar o quê? Ó, ΔXi, ΔYJ. Então, se eu pegar um ΔXi e multiplicar pelo um ΔYJ, vai gerar a área de um mini retângulo. Então, se eu somar todas as áreas dos mini retângulos, vai gerar a área do retângulo inteiro. Correto? Se a função for 1. Então, isso aqui passa a ser a área de R. Do retângulo R. Correto? Segunda observação. Se f de xy for maior que 0, então isso implica que a integral dupla sobre R de f de xy dx dy vai representar o quê? Ó, dx vezes dy representa a área. Se eu pegar a área e multiplicar por um número que é positivo, isso vai gerar o quê? A área da base vezes a altura. O que é isso? Volume. Então, você vai encontrar um volume abaixo de f, ou seja, da função. Porque vai ficar a área da base vezes a altura. Então, você vai encontrar o volume gerado por essa superfície abaixo dela. Correto? Isso só se a função for positiva. Tá? Só se a função for positiva. Dúvidas? No caso da segunda observação, tem que ser maior que 0 e diferente de 1, né? Porque se for igual a 1, vai dar área. Não. Se for 1, a gente já fez a análise, exato. Sim. Na Só verdade, que- vai ser a área e vai ser o volume. Se aqui for 1, né? Isso aqui não quer dizer que isso aqui não é um volume. 1 vezes uma área vai me dar um volume, só que de altura unitária. Então, isso aqui é a área de um retângulo ou o volume de um paralelepípedo de altura 1. Correto? Tá? Que não deixa de ser uma área, né? Se for unitário. Alguma outra dúvida? Não? Agora vamos ver como é que faz o que é mais importante para você. Cálculo da integral dupla. Olha como é bem fácil você fazer essa análise. Então, eu quero calcular a integral dupla sobre uma região R de f de xy dx dy. Então, observem. Se esse dx é o que está mais próximo de f, quer dizer que o limite de integração aqui, tá, é o limite de integração do x. Consequentemente, como se o dy está mais distante, então quer dizer que este símbolo de integral que está mais distante vai ser os limites de integração do y. Então, neste caso, eu poderia escrever assim, ó. Do y é de C a D, do x de A a B, f
xy dx dy. Correto? Tá? Agora, se você observar uma coisa, este número que vai dar aqui, tá? Eu vou chamar essa função, ó. Isso aqui depende variável x, aqui na verdade a única coisa que está variando é o x, ó. O y está fixo. Por quê? Porque esse aqui é o intervalo do x, né? De A até B. Então esse y está fixo. Então eu posso dizer que esta função inteira é uma φ que depende deste y que eu escolhi. É um φ de y. Correto? Então o que você vai fazer? Esta integral mais interna, ela não depende de y, tá? O y está fixo. Um y eu fixei. A única coisa que está variando é o x. Então eu vou calcular esta integral. O resultado dessa integral eu estou chamando de φ de y. E aí olha como é que ficaria. A minha integral dupla sobre uma região R de f de xy dx dy seria igual, ó, essa integral eu vou calcular. Calculei essa integral e encontrei esse resultado. Esse resultado, então vai ficar faltando só uma integral, a integral de c a d. Agora não é mais da função f de xy, é o resultado que eu encontrei. O resultado que eu encontrei eu estou chamando de φ de y. Então a integral de c a d de φ de y dy. Correto? Então quer dizer, resolver uma integral dupla é a mesma coisa que você resolver primeiro uma integral simples em relação à variável que está mais próxima da função. O resultado que você encontrar vai depender deste y, ou seja, vai ser uma nova função. E aí você vai integrar essa nova função φ de y em relação à sua variável, que neste caso é a variável y. Então, resolver uma integral dupla é nada mais, nada menos que você resolver duas integrais simples. Você calcula a integral em relação a uma variável, o resultado que você encontrar, você integra novamente em relação a outra variável. Certo isso? Tá claro? Tá? Vamos ver isso na prática através de um exemplo? Aí você poderia me perguntar, Jerônimo, se resolver uma integral dupla, eu vou calcular primeiro uma integral simples em relação a uma variável. O resultado que eu encontrar aqui, que vai ser uma função que vai depender da outra variável, eu vou integrar novamente em relação a outra variável. Perfeito. Mas, Jerônimo, então, você está querendo me dizer que o cálculo de uma integral dupla é você calcular duas integrais simples? Sim. Se são duas integrais simples, então todas as propriedades que eu aprendi em cálculo 1 vão ser válidas aqui? Sim, porque você está resolvendo duas integrais simples, como integral da soma, soma das integrais. Integral do produto, produto das integrais. E assim sucessivamente. Correto? Porque você está resolvendo duas integrais simples. Correto? Então isso aqui é apenas uma notação. É uma soma de rima em relação a duas variáveis. Mas, na verdade, a solução que você vai ter aqui a priori, depois, claro, que a gente vai ter coisas mais sofisticadas, mas a priori é você resolver duas integrais separadamente. Uma em relação a uma variável, o resultado que você encontrar, você integra em relação a outra variável. Correto? Para ficar mais claro, deixa eu pegar um exemplo aqui. Exemplo 1. Calcule
a integral dupla sobre um retângulo R, 2x mais 4y, dx dy. Em que R é o conjunto dos x, y pertencente a R2, tal que o x está entre 1 e 3 e o y entre 1 e 2. Obrigado. Então, qual seria a solução? Então, solução. Vou escrever aqui a integral dupla. Ó, 2x mais 4y. Aqui está dx dy. Então, como o x está mais próximo da função, então quer dizer que esse limite tem que ser da variável x. Variável x varia de 1 até 3. O que está mais distante é o y, dy. Então, quer dizer que esse limite é o limite do y. Y de 1 até 2. Então, o que o tio Jerônimo vai fazer? Eu vou chamar essa integral mais interna de φ de y. E eu vou resolvê-la separadamente, aqui fora. Então, φ de y é igual a integral de 1 até 3 de 2x mais 4y dx. Então, eu quero saber quanto é que dá esse resultado. Então, eu vou integrar em relação a x. Então, o y passa a ser uma constante. Então, quem é φ de y vai ser igual. Integral de 2x em relação a x. X quadrado. Ah, isso sim, né? Ah, gente, faz tanto tempo que eu vi cálculo 1, né? Semestre passado, né? Eu já esqueci quais são as primitivas dessas funções. Então, estudem, né? Porque eu posso pedir qualquer uma daquelas que vocês viram lá em cálculo 1. Inclusive os métodos, né? Integração por partes, mudança de variável, né? Tudinho. Então é bom você estudar, tá? Não que a gente não vá falar aqui em mudança de variável, não que a gente não vá falar aqui em integração por partes ou outros tipos de mudança de variáveis, mas não esqueçam que eu vou sempre falar aqui para funções de várias variáveis, né? Só para você ter uma ideia, quando você fazia uma mudança de variável lá, você multiplicava por um fator. Aqui, se eu fizer uma mudança de variável, eu vou multiplicar pelo determinante de uma matriz de mudança de variável, porque eu vou trocar duas variáveis por outras duas. Isso vai gerar uma matriz. Lá, você mudava uma variável por outra, gerava uma matriz, só que o professor não dizia que era matriz, porque é uma matriz de ordem 1. Então, ele só multiplicava pelo fator. Mas aqui não, eu vou pegar trocar duas variáveis por outras duas, três variáveis por outras três, então sempre vai gerar uma matriz, eu vou ter que calcular o determinante dessa matriz. Entendeu? Então, é um pouco mais sofisticado. Tá? Não que seja diferente. Então, primitiva de 2x, x quadrado. É só você pensar qual é a função que quando eu derivar, eu chegue em 2x. É a x quadrado. Isso a gente chama de primitiva. Mas, qual é a função que quando eu derivar em relação a x, na verdade, eu vou obter 4y. Vai ser 4yx. Tá? Tudo isso variando de 1 a 3. Tá? E agora é fazer continhas. Então, φ de y vai ser igual. Limite superior, 3 ao quadrado, mais 4y vezes 3, menos limite inferior, 1 ao quadrado, mais 4y vezes 1. Então, φ de y vai ser igual a 9 mais
3 vezes 4, 12y, menos 1 menos 4y. Então, φ de y vai ser igual a 12 menos 4, 8y, 9 menos 1, 8. Eu vou chamar esta expressão de 2 e essa aqui de 1. Oi. Perdão. Ah, é mais, né? 9 menos 1. Eu coloquei menos, perdão. Obrigado. Então, agora o que você faz? Substitua 2 em 1. Então, substituindo, dois em 1. Temos. Então, eu vou substituir aqui, então vai ficar a integral de 1 a 2. Aí, onde tiver a integral de 1 a 3 de 2x mais 4y dx, eu vou substituir por 2, ó, φ de y, integral de 1 a 3 de 2x mais 4y dx, então eu vou substituir por 8y mais 8. Então vai ficar a integral de 1 a 2, quem é φ de y? dy. Então, integral de 1 a 2, φ de y, 8y mais 8, dy. Tá? E agora eu calculo novamente essa integral em relação a y. Integral de 8y em relação a y. O que você tem que pensar? Qual é a função que quando eu derivar, na verdade, né, dê 8y? Aí você vai colocar aqui 4y ao quadrado. Quando você deriva, dá 8y. Qual é a função que quando eu derivar vai dar 8? 8y. Isso variando de 1 a 2. Isso aqui vai ser igual 4y ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 8 vezes 2, menos 4, 1 ao quadrado, mais 8 vezes 1. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 16, menos 8 mais 4, 12. 16 mais 16, 32, menos 12, 20. Agora, olha para cá. Eu pergunto para você, essa integral dupla que eu acabei de calcular, ela representa um cálculo de volume ou não e por quê? Ela representa um cálculo de volume ou não? Quando é que uma função, uma integral dupla, representa um volume? Quando a função é positiva. Positiva nessa região. Então você tem que me dizer que se essa função ela é positiva nessa região. Então observe, ó. 2x mais 4y. Se você pegar o menor valor de x, 1. O menor valor de y, também 1. Tá? Somar, ó, vai ficar 2 vezes 1 mais 4 vezes 1. Isso aqui não é positivo? Então, quer dizer, para qualquer valor de x e para qualquer valor de y que você coloque aqui, isso aqui sempre vai ser positivo. Então, se vai ser sempre positivo, então você vai ter a área da base vezes uma altura. Então, isso aqui, essa integral dupla ela vai representar um volume. Então, se ela vai representar um volume, então 20 unidades de volume. Certo? Entenderam por que vai representar o volume? Porque a função é positiva. Então, aqui eu posso dizer que essa integral é igual a 20 unidades de volume.
Dúvidas até aí? Não? Agora vamos fazer uma coisinha. Pois não? O senhor disse que se f de xy fosse maior que zero, eu teria que o meu volume estaria abaixo de f de xy. Isso, exatamente. Porque se, ele, Pois não? se ele fosse menor que zero, ele estaria o meu volume acima de fxy ou não tem nenhuma relação? Não, na verdade, quando você constrói o gráfico de uma função, tem duas opções, né? Se a função ela é positiva, a superfície vai aparecer aqui. Tá? Então, quando eu falo assim, o volume abaixo da superfície, porque a gente não fez toda a soma de rima fazendo uma partição de um retângulo do plano XY, então o plano XY está aqui, ó. Tá? Aqui está o plano. Então, quando você for calcular o volume, quando você for calcular a integral dupla de uma superfície que ela é positiva, o volume vai ser justamente, você vai pegar essa sombra que vai aparecer aqui e você vai calcular justamente esse volume. Essa aqui é a região, como se fosse tipo um toro, tá? Então é o volume desse sólido aqui que você vai encontrar. Se ela tivesse abaixo, tá? Não é que deixaria de ser um volume, mas só que a integral daria negativa. Porque a área da base vezes uma altura, só que essa altura aqui é negativa. Então você teria que trabalhar com módulo, correto? Quando você trabalhasse com módulo, para poder dizer que era o volume, aí novamente seria o volume que está delimitado acima da superfície e abaixo do plano XY. Nesse caso, ele está acima do plano XY e abaixo da superfície. Agora pode acontecer uma coisa horrível, que é isso aqui, que é o que acontecia lá em cálculo 1 muito com vocês, né? Pegar uma superfície que faça isso aqui, ó. Ela passa lá para baixo. Aí isso aqui não representa o volume. Aí o que vocês faziam lá? Era a mesma coisa quando você ia calcular a integral de uma função, por exemplo, a função identidade. Tá? Função identidade. Aí se eu chegasse assim para você e desenhasse assim, ó. Calcule esta área. Se você fosse... eu sei quem é essa função. Isso aqui seria integral, função identidade, x, dx. Aqui vamos supor que fosse de menos 2 até 2. Se você fizer isso, vai dar zero. Porque essa área positiva vai ser cancelada com essa área negativa. Aí o que você tinha que fazer? Se você faz isso, está errado. Aí o que você fazia? De 2, uma. Você ou dividia, pegava a integral da soma, a soma das integrais. Então você pegava aqui o intervalo de menos 2 a 0, de 0 a 2. Nessa parte ela é positiva. Então, como essas áreas são simétricas, ou seja, são iguais, você dizia que era 2 vezes você calcular a integral de 0 a 2. Por causa da simetria. Neste caso, vamos supor que isso aqui não seja simétrico. O que você vai fazer? Você vai ter que dividir, calcula a área da parte negativa, troca o sinal. Calcula a área da parte positiva e soma. Só outra dúvida, por exemplo, o senhor viu que o dx estava mais perto de fx e por isso calculou primeiro a integral em função de dx. Tem uma propriedade que garante que eu possa fazer tanto dx quanto dy? É isso que a gente vai ver agora. Para retângulos, né? É isso que eu vou provar agora. Para retângulos, você pode inverter a ordem dessa posição, sempre, que é o que nós chamamos de teorema de Fubini. Né? Para retângulos, sempre. Você escolhe por onde você quer começar. Se é pelo x ou pelo y ou pelo x primeiro. Para retângulos, isso sempre é verdade, que nós chamamos de teorema de Fubini. Né? Ou seja, a soma de rima, se você trocar a ordem, né, não vai fazer diferença. Bom? Alguma outra dúvida? Invertendo a ordem dx dy para
dy dx, obtemos a integral sobre R de 2x mais 4y dy dx. Agora, como o y está mais próximo da minha função, então esse aqui tem que ser o limite de integração do y. Então vai ficar integral y de 1 a 2 de 2x mais 4y dy vezes o meu dx. Então o intervalo do x está mais distante, então de 1 a 3. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver primeiro essa integral mais interna. E agora, como eu vou integrar em y, esse x é uma constante. Então, eu vou obter uma função que depende de x. Para não ficar a mesma letra, aquela letra que vocês não gostam, que si de x. Tá? Então, eu vou calcular primeiro esta integral. Então, quem é que si de x? Vai ser a integral de 1 a 2 de 2x mais 4y dy. Integral de 2x em relação a y, 2xy. Integral de 4y em relação a y, 2y ao quadrado. Quando você derivar essa função, tem que dar essa aqui. Tá? Variando de 1 até 2. Então vai ficar que si de x igual 2xy mais 2y ao quadrado, variando de 1 a 2. Igual, limite superior 2, então vai ficar 2 vezes x vezes 2, mais 2 vezes 2 ao quadrado, menos limite inferior 1, 2x vezes 1, mais 2 vezes 1 ao quadrado. Então, que si de x vai ser igual a 4x, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, menos 2x, menos com mais, menos 2. Então, vai ficar 4 menos 2, 2x, 8 menos 2, 6. Tá? Aí você vai dizer assim, não deu a mesma função intermediária lá. Não pode necessariamente dar, né? Essa função, por isso que eu chamei de outra letra. Essa é aqui, si de x. Aquela lá era uma φ de y. Não são funções iguais. Tá? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir na minha integral dupla lá. Então eu tinha integral dupla de 1 a 3, de 1 a 2, de 2x mais 4y, dy dx. Aí onde tiver essa integral foi o que eu chamei de que si de x. E aí eu vou substituir. Isso aqui é igual a integral de 1 a 3. Quanto deu aqui si de x? Que si de x, 2x mais 6. Dx. Então, eu tenho que calcular a integral de 1 a 3 de 2x mais 6 dx. Quanto é que dá isso? Integral de 2x, x quadrado. Integral de 6, 6x, variando de 1 até 3. Isso aqui é igual 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, menos limite inferior
1 ao quadrado mais 6 vezes 1. 3 vezes 6, 18. 18 mais 9, 27. Menos 6 mais 1, 7. 20 unidades de volume. Correto? Mesma resposta que a gente tinha encontrado anteriormente. Então, toda vez que a região de integração for um retângulo, você pode começar pela variável que você quiser. Ou por x ou por y. Você pode fazer a mudança, no caso, né, de posição entre x e y. Então vamos enunciar esse teorema. Então, teorema de Fubini seja f de AB cartesiano CD em R, limitada então a integral dupla de CAD a B de f de x, y, dx dy é igual à integral dupla de A a B CAD de f de x, y, limite do y, então dy dx. Correto? Então esse é o famoso teorema de Fubini. Prova disso é muito fácil, é só você brincar com os termos de uma soma de rima, né? Trocar lá o delta x, que é o comprimento, delta yj, isso aqui é igual, já que é uma área, né? Você fazer a inversão. Delta yj, delta xi. É assim que você demonstra esse teorema de Fubini através de soma de rima. Para retângulos a demonstração é assim, né? Aí, de novo, né? Aquilo que eu sempre falo para você. Então, se aí tem duas maneiras de resolver, olha só como a prova fica fácil. Você faz desse jeito, encontra a resposta. Depois faz desse jeito. Tem que dar a mesma resposta. Se encontrar uma resposta diferente, é porque um dos dois está errado. Admi, se encontrar duas respostas iguais e quando você receber a prova estiver errado. Você errou duas vezes, né? Você errou duas vezes. Foi isso que aconteceu. Pode acontecer, né? Certo? Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui. Exemplo 2. Calcule o volume do sólido constituído por todos os pontos x, y, z, tais que x está entre 0 e 2,
y também entre 0 e 2, e z entre 0 e x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Deixa eu ver se eu tenho essa figurinha aqui para mostrar para você. Nosso famoso paraboloide. Então, está aqui. A função que ele está pedindo para integrar é essa, né? X quadrado mais y ao quadrado. Vocês já viram, no caso, que o gráfico dessa função é o que nós chamamos de um paraboloide, né? Como se fosse tipo um copo, né? Com uma base bem fininha. Então, o que ele está pedindo para você fazer? Se você observar, ó, de 0 a 2 no eixo x e de 0 a 2 no eixo y, tá? Vai ser justamente essa região aqui que ele colocou na cor vinho, né? Mas o que ele pediu? Ele pediu para você calcular o volume. Olha só. Aqui é como se fosse eu tivesse pego um pedaço do paraboloide só, né? E essa parte que está em azul aqui, ó, o que está em vermelho, tá? É como se fosse um pedaço do paraboloide. O que está em azul é o que está abaixo do pedaço do paraboloide, que é justamente esse sólido que está aparecendo aqui, que é o que ele quer que você calcule. Por isso que ele fala, determine o volume do sólido abaixo, no caso, ou seja, gerado pelaquela região lá, o x variando de 0 a 2, o y variando de 0 a 2, e o z, por que eu estou falando abaixo? Porque ele diz, ó, o z acima de 0 e abaixo dessa superfície, que é justamente o paraboloide que está lá, x quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, abaixo do x quadrado mais y ao quadrado, essa região azul todinha aqui, ó, que é um sólido, ó. Se eu rotacionar para cá, ó, você vê que ele é denso, ele não tem um buraco aqui atrás, ó. Ele é denso. Então, o que ele quer que você calcule é justamente o volume deste sólido. Correto? Tá claro isso? Então, como é que eu faço? O volume vai ser integral dupla abaixo dessa função. Então, se é abaixo dessa função, eu vou colocar aqui qual é a função? X quadrado mais y ao quadrado. E aqui, ó, coloquei numa ordem qualquer, dx dy. Se eu colocar dx dy, primeiro é o intervalo do x, varia de 0 a 2, e o y também de 0 a 2. Tá? Pelo teorema de Fubini, ele diz que eu posso fazer a inversão. Por que eu posso fazer a inversão? Porque isso aqui é um retângulo, na verdade um quadrado, né? Então isso aqui é igual a integral de 0 a 2, a integral de 0 a 2 de x quadrado mais y ao quadrado, e eu inverto dy dx. Observe que eu não inverti, na verdade eu investi, só que você não está vendo diferença, porque os intervalos eram iguais. Mas se você inverte aqui, você tem que inverter aqui também. Tá? Então vai ficar volume igual integral de 0 a 2, integral de 0 a 2, de x quadrado mais y ao quadrado, dx dy. Aí, novamente, ó, esta função mais interna, eu vou chamar de φ de y. Então, vai ficar integral de 0 a 2 de φ de y dy. Tá? Então, vamos ver quanto é que dá esse φ de y. Φ de y vai ser igual a integral de 0 a 2, x quadrado mais y ao quadrado, dx. Integral de x quadrado em relação a x. X ao cubo sobre 3. Integral de y ao quadrado em relação a x. Y ao quadrado, x. Variando
de 0 a 2. Tá? Φ de y vai ser igual. Substituindo por 2, vai ficar 2 ao cubo sobre 3, mais y ao quadrado vezes 2, menos limite inferior 0. 0 ao cubo sobre 3, mais y ao quadrado vezes 0. Então, isso aqui vai ficar igual, ó, tudo isso aqui dá 0. 8 terços mais 2y ao quadrado. Tá? E aí, onde tiver φ de y, eu vou colocar 8 terços mais 2y ao quadrado. Então, vai ficar volume igual integral de 0 a 2, φ de y dy, integral de 0 a 2. Quem é φ de y? 8 terços mais 2y ao quadrado. dy. Volume vai ser igual. Integral de 8 terços em relação a y, 8 terços y. Integral de 2y ao quadrado em relação a y, 2y ao cubo sobre 3. Variando de 0 a 2. Certo? Limite superior, 2. Então, vai ficar 8 terços vezes 2, mais 2 vezes 2 ao cubo sobre 3, menos limite inferior, 8 terços vezes 0, mais 2 vezes 0 ao cubo sobre 3. Isso tudo dá 0. Então, fica volume igual. 2 vezes 8, 16. 16 terços, mais 2 ao cubo, 8. 8 vezes 2, 16 terços. Então, 32 terços unidades de volume. Certo? Agora vamos verificar de novo o teorema de Fubini. Vamos inverter a ordem, chamar de dx dy para dy dx e verificar que dá o mesmo resultado. Então, vai ficar volume igual integral de 0 a 2, integral de 0 a 2. Vou inverter a ordem. Dx dy, dy dx. X quadrado mais y ao quadrado, dy dx. Vou chamar esta função mais interna de QC de x. Bora ver se a gente já consegue resolver direto, sem ter que fazer o desmembramento, tá? Se você achar difícil, né, você faz o desmembramento, ficaria integral de 0 a 2 de QC de x dx. Aí você calcula primeiro isso aqui, que é o QC de x lá fora, o resultado você substitui aqui. Quando você já tiver adulto, você vai ver que você não vai mais perder tempo fazendo isso. Você vai substituir logo aqui dentro, fazer direto os dois, né? Então, você vai colocar, ó, integral de 0 a 2. Eu vou resolver primeiro essa integral aqui, ó. Então, essa integral em relação a y. Então, integral de x quadrado em relação a y, x quadrado y. Integral de y ao quadrado em relação a y, y ao cubo, sobre 3. Variando de 0 a 2 dx. Correto?
Ah, estou com medo. Está com medo? Aí você pega, escreve aqui fora que se de x, integral de 0 a 2, x² mais y², dy. E resolve como a gente estava fazendo. É a mesma coisa. Tá? Eu só estou poupando o tempo e resolvendo logo dentro, para fazer as duas ao mesmo tempo. Então, volume vai ser igual. Integral de 0 a 2. Limite superior, 2. Então, vai ficar, ó, observe que é 2 em relação à variável y. Então, 2x² mais 2 ao cubo sobre 3, menos limite inferior, 0. Quando eu substituir 0 aqui, vai dar tudo 0. Dx. Tá? Então vai ficar integral de 0 a 2, 2x² mais 8/3. Dx. Volume vai ser igual. Integral de 2x² em relação a x. 2x ao cubo sobre 3. Mais integral de 8/3 em relação a x. 8/3 vezes x. Variando de 0 até 2. Substituir o x por 2, então vai ficar 2 vezes 2 ao cubo sobre 3, mais 8 vezes 2 sobre 3, menos limite inferior, quando eu substituir aqui por 0 e aqui por 0, dá tudo 0. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 2, 16. 16/3, mais 8 vezes 2, 16. 16/3. Então, daqui eu tiro que o volume vai dar 32/3 unidades de volume. Certo? Dúvidas? Pois não. Lucas Moura, Engenharia Civil. O que aconteceria se o z estivesse variando de um número diferente de 0? Como aqui que você fala? É. Qual o número, por exemplo? 1. 1? É. No caso? Isso. Você iria calcular primeiro essa integral, depois a integral limitada inferiormente por 1 e fazer a diferença. Que você vai encontrar o volume da superfície que tivesse delimitado por outras duas, né? Aqui estaria o 1 e aqui estaria a outra superfície, que seria o paraboloide, né? Que tem mais ou menos esse aspecto aqui. Espera aí. O paraboloide seria esse aqui. Tá? Aí se fosse do intervalo de 0 até 2 no x e no y, você teria um trabalhinho, né? Por quê? Porque de 0 até 2, aqui é 1. Então aqui, ó, o 2 estaria mais ou menos nessa direção. 2. Então ele queria que você calculasse esse volume, que está abaixo dessa superfície, tá? E aí você fala que fosse limitado por esse aqui, né? Limitado inferiormente por... E o nosso colega está querendo colocar a seguinte hipótese. Z entre 1 e x² mais y². Correto? Tá? Então, entre 1 e x² mais y², a região que você quer calcular é esse pedaço e esse pedaço que estaria para cá. Ah, mas ali ele colocou de 0 a 2, né? Então não tem parte negativa. É de 0 a 2? É. Então é só esse pedaço aqui mesmo. Tá? Se fosse de menos 2 a 2, ainda teria um outro pedaço lá. Tá? Então esse pedaço aqui. Aí o que você iria fazer? Ou você resolveria duas integrais, calcularia a integral de x² mais y², depois a integral de 1 e faria a diferença. Ou então você já fazia a diferença logo de cara aqui. Limite superior, x² mais y², limite inferior, 1. Aí você iria integrar a função x² mais y² menos 1. De que intervalo? Aí você teria que descobrir quem é esse ponto, que deve ser 1, tá? De 1 até 2.
Certo? Tá? Que é a mesma coisa, tá? Esse x² mais y² menos 1 é a mesma coisa do que aquilo que eu falei anteriormente, porque se você for aplicar a propriedade integral, integral da soma é a soma das integrais. Então, integral integral dupla sobre uma região R de x² mais y² menos 1 dx dy, pelas propriedades de integral para uma variável, isso aqui é a mesma coisa que a integral em R de x² mais y² dx dy, menos a integral dupla de 1 dx dy sobre R. Então, ou você faz as duas integrais, ou você já incorpora essa outra constante dentro da primeira. Correto? Ok, gente. Obrigado. Até quarta-feira.